E no podcast de hoje, assim, tá incrível. Hoje eu tô recebendo aqui um amigo que eu conheci há pouco tempo, mas já tá na caminhada com a gente, já tá no processo. E já é quase bispo e reverendo. A gente até tinha gravado aqui, só que deu umas paradas, deu errado aqui. E assim, nós começamos aqui de novo. E eu tô falando, eu faço questão de frisar, porque a Bíblia fala que é melhor ser em dois do que um, né? E se um cair, então eu tô frisando de novo que vai ser uma pessoa que Deus vai usar muito nessa geração. E eu quero que você fique até o final para você entender a história desse cara, aonde que Jesus tirou esse cara e aonde ele está hoje, aonde que Deus está colocando ele hoje. Nós somos da mesma igreja, da comunidade Refúgio. Quero também mandar um abraço para a galera da comunidade Refúgio, se estiver vendo aí. Beijão. E fica aí até o final para você. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito no seu coração. E compartilha esse vídeo. Mete a mão aí, compartilha esse vídeo, pelo menos para umas 500 pessoas. Em nome de Jesus. Deixa seu comentário. E também seu comentário negativo. Se você quiser aí para a gente dar uma melhorada e a gente continuar avançando. E você compartilhando, você é abençoado e abençoa uma outra pessoa também, né? Então, se inscreva aí no canal. Deixa aí o seu like, aquele like. E, Daniel, prazerzão estar te recebendo isso aqui. Pode ficar tranquilo. Não, tô em casa. Tô em casa. Danielzão, presente aí pra galera, né? Quem é o Daniel? A sua história. Como que Jesus te pegou? Eu faço. Meu nome é Daniel, né? Andrezão. Vim aqui a convite do André, estou muito feliz e sinto honrado pelo convite desse amigo, né? Nos conhecemos faz pouco tempo, mas dá para ver que é homem de Deus, né? Glória a Deus. Caráter, graças a Deus. E vamos lá, a respeito da minha história, né? Então, Andrezão, como nós estávamos dizendo, né? O Senhor ele me encontrou. Primeiramente, vamos começar pelo início. Isso é importante. Isso. Começando do início. Então, eu cresci na igreja, como eu falei, eu cresci na igreja chamada Torre Forte. Minha mãe sempre nos levou para essa igreja. Também não posso dizer que eu cresci no berço evangélico, porque quando você fala de berço evangélico, você pensa no pai e na mãe da igreja, né? Mas lá em casa era só minha mãe. Só sua mãe que era? Só ver que vai até hoje, né? Meu pai nunca foi de ir pra igreja, pisar na igreja. Então, meio assim, não posso dizer que foi um berço evangélico, por esse motivo. Mas minha mãe sempre me levou na igreja, cresci na igreja. Com 8 anos eu saí dessa igreja chamada Torre Forte e fui para a igreja presbiteriana, congregação da 7ª presbiteriana, né? Aí eu entrei nessa igreja com os 8 anos e com os 12 anos eu me batizei. Só que eu nunca conheci a Deus. Eu tenho que fazer essa ênfase. Eu não conhecia a Cristo. Eu não tinha prazer nas coisas de Deus e nem prazer nas escrituras. Eu simplesmente frequentava a igreja por ser um hobby. Era uma Lisa Banco, né? Um famoso ali. Você estava ali com o Senhor. E é engraçado, Daniel, que, fazendo um parênteses nisso que você está falando, tem muita gente hoje assim que ela está, mas ao mesmo tempo o coração não tá, né, velho? Tipo, só tá ali fazendo uma média, bate o ponto ali, tá ali os domingão, só que não conheceu a Deus de fato, né? E no último dia Deus vai falar, velho, mostra, você fez tudo assim, eu expulsei demônio, eu tava ali, mas você não me conheceu. E você tava nessa. E você era esse cara, né? Cara. Eu lembro quando eu era dessa igreja, o pastor falava que existia muito crente girafa, que a igreja, o corpo tá dentro da igreja. E a cabeça no mundo. Eu me identificava com essa girafa, esse crente girafa. Aí, então, aos 12 anos eu batizei, né? Realmente querendo batizar. Eu queria batizar. Eu e alguns amigos meus, nós batizamos. Aí, no mesmo ano do batismo, nós começamos a curtir o mundo. Nossa, mano, no mesmo ano batismo. Na verdade, você não sabia nem o que era batismo, você só queria aquela onda. A onda de lá, descer. Oh, mano, que massa. Batizei. Fez aquela festa toda, mas. Comemos bastante, tem que ter comida Aí foi lá.
Batizei aí, mas com uns 15 anos, eu realmente comecei a experimentar o mundo, beber. Aos 16 anos eu comecei a fumar, né? Com os 17 eu entrei no crime. Fiquei no crime por 6 meses. Mas é aquilo, né? O inimigo não precisa de muito tempo para acabar com sua vida. Só são presos de um dia, deitado no colo de Davi. E acabou com a vida dele. Entende? O inimigo não precisa de muito tempo para acabar com um homem de terreno, homem. Então, aí eu fiquei por 6 meses no crime. Fiz algumas coisas, né? Que agora não é vista falar, mas o Senhor me encontrou. Sim. O Senhor me encontrou e eu gosto de dizer que quando eu estava desviado, eu sou doido. Eu nunca consegui orar quando eu estava desviado. Eu tenho que notar isso. Mas eu virei e falei para uma menina na época que eu era um bandido crente. Olha que doideira. Cara, eu sempre lá, porque quem conhece minha história sabe que nós viemos também de favela, esse meio. E uma das coisas que os caras sempre me falavam, velho, eu cantava, eu louvava com um baseadão na mão, Zé. E eu sentia falta de Deus ali, bicho. É isso. E eu, tipo assim, cantando. É isso. E, tipo, baseadão na mão, então louve. E ia sentindo aquela falta. E os caras às vezes me falavam, velho, às vezes eu começava a chorar, mano. E o Espírito Santo me falava, eu com baseadão na mão, Zé. Eu falei assim, velho, que doideira, cara. Sério mesmo? Velho, eu sentia falta demais de Deus, cara. É isso mesmo. O inimigo, ele tinha minha alma ali, os caras me falando isso. Mas eles nunca iam ter o meu espírito. E eu sentia essa vontade. E acontecia assim com você também? Tipo isso, eu entendi que Deus estava me guardando, que nas noites que era para ter acontecido alguma coisa comigo ou para me fazer alguma coisa de errado, eu sempre estava escondido. Eu estava em minha casa, eu estava dormindo e eu nunca me senti na liberdade de fazer alguma coisa, né, com as pessoas. Aí sempre quando surgia alguma coisa, vamos curtir, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, me dava tipo um temor no coração, eu falava, não, deixa no meu cantinho. E tudo cooperava para eu ficar na minha. Aí eu, por causa do temor, eu sentia o temor, eu sabia, tipo assim, eu não conhecia a Deus, mas eu sabia que através do que os irmãos falavam, ficava aquele negócio. Assim, oh, meu Deus do céu, eu já tô tenho que sair. A fatura do cartão de crédito, os cartões de crédito é isso. Eu já tô no limite e é perigoso eu ficar no limite. Então sempre o coração parava, né? Tipo assim, daqui eu já não posso mais, eu não posso. Aí um certo dia eu falei com uma menina lá que eu era um bandido crente por causa do temor. Eu falei, cadê ele? Por causa do temor, eu não tenho temor a Deus e eu fui batizado. Mas aí eu gosto de brincadeira, né, de conjecturar. E isso era uma madrugada. E eu falo com as pessoas que Deus ouviu eu fazendo essa piada e falou assim, eu vou te ensinar o que é ser cristão de verdade. Você não sabe o que você está falando. E agora, aí me encontrou, né, nessa caminhada, né? Aí eu comecei a ir para a igreja sozinho, chamava meus amigos, chamava essa menina na época, vai comigo, ela não queria. Um certo dia eu peguei um tênis, uma camisa, não tinha nem calça, eu peguei a calça do meu pai. O diabo tinha te tirado tudo. Tira tudo. Cara, é uma ilusão, Daniel, como a gente estava assim antes de começar aqui o podcast, a ilusão que o inimigo joga na sua mente, né, velho? Tipo assim, cara, eu vou te dar mulheres, eu vou te dar dinheiro, você vai ter carro, você vai ter casa. E a gente entra nessa ilusão, só que o diabo, ele te dá com uma mão e como ele te arranca com as duas, com os pés, tudo junto, né, cara? E te deixa você lá na lama. E tipo assim, ao mesmo tempo que você fazia o corre ali, pensava que tinha alguma coisa, mas você nem sabia onde que... Você nem sabia. E não tinha nada, né, mano? Tava no fundo do poço, né, bicho? E eu namorei uma vez na minha vida com essa menina e ela cantava uma canção. Ela botava essa canção na casa dela. E era uma canção que dizia assim, olha, escravidão me perdi na escuridão, me perdi na escravidão, tranquei a minha vida com Deus e me joguei ao pecado. No começo tudo dava certo, mas logo desmoronou e da morte eu cheguei perto. Aquilo que o mundo me ofereceu não era nada do que parecia ser. Olhando por fora era tão bonito, mas o que tinha dentro era migalha. E o inimigo olhava para minha cara e ainda ria.
Entende? Aí quando eu ouvi essa canção, eu falo assim, uau, é o que eu estou vivendo. Essa parte que eu falo assim, ó, no começo tudo dava certo, mas logo que desmoronou e da morte eu cheguei perto, falei assim, isso é a vida que eu estou vivendo, no crime. E tem uma parte dessa canção que eu falo assim, por fora parecia tão bonito, mas por dentro era migalha. E o inimigo olhava pra minha cara e ainda ria. Eu falava, isso é um crime, é a vida que eu estou vivendo, eu estou comendo migalha. E eu chorava, no crime, entende? E essa canção arrancava lágrimas dos meus olhos. E eu colocava o travesseiro no meu rosto para a menina não me ver chorando, sim, né? E chorava, antes de pisar na igreja. Aí eu parei de fumar, parei de beber, parei de fazer algumas coisas antes de ir para a igreja. Mas Deus já estava trabalhando em mim. Aí que tá, essa é a importância. Que Ele já estava trabalhando em mim. E eu fui pra igreja. Teve alguma pessoa no processo que, tipo assim, te ajudou, que tipo, Danielzão, você tem que levantar dessa, você tem que sair dessa, velho. Você não pode continuar nessa vida que você tá. Teve alguém que... Ninguém, foi por conta própria, cara? Foi Deus puro, meu amigo. Ninguém me arrastou, ninguém queria que eu saísse daqui. Você entendia a importância, tipo assim, que aquilo ali, mesmo estando, você não poderia continuar ali, né? E o Espírito Santo, ele... Foi Deus, Andrezão, porque, como eu posso dizer, eu tava cego, pobre e nu. Entende? Sim. Assim, então eu não tinha concepção de nada. Por essa canção que tocava, eu comecei a chorar. Querendo ou não, essa namorada sua, ela foi usada por Deus sem saber. Ela foi uma pessoa, então, que Deus usou ali, né, velho? Mas nunca me incentivou. Nada dessas coisas. Aí foi simplesmente o Espírito Santo. Tudo feito por Ele. Entende? A obra, minha vida começou por Ele. E isso é glorioso. Sempre começa por Ele, né? Sempre começa por Ele. Então aí eu chamava ela e ela não queria comigo. Um certo domingo eu peguei um tênis, como eu disse, uma calça que não era minha, uma blusa, e fui para a igreja. Cheguei lá, ainda estando no crime. Sentei na segunda fileira. Eu não sentei na primeira por causa de vergonha, mas sentei lá na frente, na segunda fileira. Normalmente a galera sente atrás, né? Atrás, e eu sozinho ainda, rapaz. Eu só queria. Isso é uma verdade, uma coisa é certa, eu queria. Realmente, eu queria a mim. Através do Espírito Santo, eu realmente coloquei essa vontade no meu coração de querer a Deus. E eu fui e cheguei lá, eu sentei na segunda fileira. E meus olhos, eu lembro que eu não chorei, como aquelas lágrimas que nós vimos das pessoas se dobrando ao chão de primeira, mas meu olho encheu de lágrimas, Andrezão. Doideira, mano. E eu saí daquele dia convicto, uma convicção no meu coração de que eu quero a Cristo. Cheguei em casa, os caras do crime ligou pra mim, tirou da cadeia, eu falei assim, meu irmão, eu tô com Jesus. Acabou, como se eu fosse o maior amigo de Cristo. Mas eles ligaram de dentro da cadeia, tipo assim, pra saber se você tinha saído, pra você fazer... Não, coisa normal, do dia a dia. Eu vai fazer o seguinte, tô com Jesus, e entreguei tudo os caras, tudo mesmo, dinheiro, droga, arma, e fui viver a vida com Cristo. E você, quando você tava nessa vida aí, cara, já tentaram te ceifar a sua vida, já tentaram matar você? Não que eu saiba. Então, livramento que você nem sabe. Livramento, eu vivi livramento sem saber. É aquilo, como eu disse para você, Cristo já estava trabalhando em mim. Sem eu saber, então, já havia livramento, Cristo já me protegia, já me guardava, sem eu saber quem me guardava. E doideira, né, mano? Que quando você tá nessa vida assim, você fica um cara irreconhecível, né, bicho? A sua mente só passa maldade, né, mano? Só passa coisa que. Como que um homem, né? Ele estando posicionado e ele estando queimando pelo fogo, pela presença de Deus, ele pode fazer uma revolução. Isso. Quando Deus fala com ele, mas uma pessoa que também está sem a presença de Deus, o estrago que essa pessoa ela pode causar, né? O estrago é grande. Quando a pessoa não está, tipo, quando velho, eu vou ficar aqui, aí a pessoa vai chegando em níveis tão de maldade, tão intenso, que Paulo fala que ela fica uma pessoa que Romanos ali, né, irracional, velho, animal. Então, nós notamos isso na vida no Éden. Vamos começar pelo Éden. Por causa do pecado de Eva, Adão pecou, mas Deus não cobra de Eva, cobra de Adão.
E tá vendo? O pecado nunca afeta só você, mas a todos. Assim como o pecado afeta não só você, mas a todos, você consegue realmente fazer uma catástrofe onde você está, no ambiente que você está. É quando você fala, uma pessoa por Cristo, que se movimenta por Cristo, também consegue fazer um estrago maior. Mas no inferno, entende? O inferno tenta fazer alguma coisa na terra, e eles conseguem, mas uma pessoa que se movimenta pelo Espírito Santo estraga ainda mais o inferno. Eu fico tipo assim, velho, olhando a história ali de Billy Graham, mano. Billy Graham, que foi um dos maiores avivalistas que já pisou nessa terra. O que acontece? Você for estudar a biografia dele, você vai ver que o pastor, numa pregação dele, ele prega e só Billy Graham vai lá pra lá na frente. Aí, véio, às vezes até você tá ali. Só essa pessoa. Véi, mas você não sabe o quanto que aquela pessoa pode ser usada da mão de Deus para falar as gerações. Você vai ver que quando ele está ali, né, quando ele era mais novo, fez uma excursão onde que John Wesley orava, que também foi outro que o fundador metodista, né, ali, que tinha um clube metodista ali. O cara chegou para onde que John Wesley orava, mano. John Wesley orava, ele entrava no quarto. O quarto que ele orava era fundo, o lugar onde que ele dobrava o joelho dele era fundo, Zé. E aí a história conta que Billy Graham, mano, ele entra dentro daquele quarto ali e tinha uma frase assim: faz de novo. Nossa, eu até arrepio quando Faz de novo. E aí a professora falou assim: uai, mas nós estamos aqui, tá faltando alguém aqui, ué? Aí quando foi lá no quarto, nossa, eu tô falando que eu tô arrepiando, velho. Quando foi lá no quarto pra ver, vambora, Billy Graham, a galera já tá indo. E, cara, o tanto de gente que cara ganhou, né? A obra que Deus usou aquele cara pra. Porque na verdade quem ganha é o Espírito Santo. A ponte de reconciliação que ele foi na mão de Deus. Quando a pessoa não, cara, eu tô me dispondo aqui, eu me entrego aqui verdadeiramente. Quando você se permite ser usado por Deus, o quanto que Deus ele pode te usar, assim também como o inimigo, né, mano? No final de Salmo 72, Salmo de Asaf, diz que bom para mim é estar perto de Deus. E eu gosto de concluir com as minhas palavras, que não somente para mim, nas minhas orações eu faço isso, não somente para mim é bom, Deus, estar perto do Senhor, mas para as pessoas que me cercam. Entende? Porque que alastra, né, mano? Alastra. Eu tô trabalhando agora com um irmão meu. Sei. Pega aqui pra mim, dá abaixo desse café. Eu tô trabalhando agora com um irmão meu e ele falou comigo assim. Ele tá trabalhando comigo, né? No caso. Ele tá trabalhando comigo. Ele falou pra mim que tá sendo um tempo bom pra ele estar perto de mim e trabalhar comigo. Ele tem aprendido bastante e eu somente concluí. Glória a Deus. Então assim, nunca somente é bom somente para mim, mas para os meus amigos, para a minha mãe, para o meu pai, entende? Para os meus irmãos, para a sociedade, que o Daniel, ou que qualquer homem nessa terra, esteja perto de Deus. Aí eu gosto de concluir Salmos de Asaf 72, que diz, bom para mim estar perto de Deus, mas não somente para mim, mas para os que me rodeiam, entende? Que doideira. E assim, cara, você vai ver que muita gente que está nos vendo aqui talvez fala assim, não, cara, qual que é o meu propósito, o que Deus me chamou. Você vai entender que aquilo que Deus mais ama não são coisas nem estruturas, mas são pessoas. Deus ele ama o ser humano. Então, tipo, quando você faz uma coisa só para te beneficiar, está fora. Agora, quando você faz para o seu próximo, como Jesus falou, Jesus, como que você estava preso, você estava no hospital, como assim? Os discípulos entenderam, Jesus falou assim, olha, eu estava preso e vocês foram me ver, eu estava doente e vocês foram ali, tá ali no hospital, eu estava, eu falei assim, mas eu não era de beber, estava com fome, mas ele falou assim, vocês não estão entendendo. Porque quando você faz
qualquer um desses meus pequeninos, a mim você fez. E Jesus tentou por diversas palavras ensinar isso ao povo, como a do bom samaritano, que o próximo é qual. Então, quando você faz ao próximo, é uma maneira de você servir a Deus. Quando você não sabe qual que é o seu propósito, você está perdido do seu propósito, você se acha no seu propósito servindo as pessoas. É isso mesmo. Eu acho isso muito massa, velho. Você começa a servir. Não, se você não sabe o que você vai fazer na sua vida, qual que é o propósito de Deus, primeiro você tem que orar para entender com Deus o que Ele chamou você para fazer. Mas quando você não tem isso em mente, a coisa mais assim viável para você, mais importante é ajudar alguém. Ajuda a Dona Maria a sair com a compra serve pessoas. Isso. E aí você ali no meio você vai se encontrar, cara, porque o propósito de Deus sempre passa por gente. Isso aí, glória a Deus. Eu gosto de uma conjectura que eu ouvi uma vez, que o reino de Deus é de cabeça para baixo, velho. O reino de ponta cabeça? Isso, para ser o maior você tem que ser o menor. Para ter propósito na sua vida é servir o próximo, não você mesmo. Quase que eu falei em línguas aqui agora. O propósito, ele está sempre relacionado com o outro, né, velho? Não é uma parada tipo assim sua. Não, eu vou ter carros, eu vou ter casas, eu vou ter dinheiro. Não, velho. Deus te dá dinheiro para você servir o próximo. Deus te dá uma casa boa para pessoas irem. Exato. Deus te dá um carro para você. O cara coloca assim, não, no dia que Deus me deu um carro, eu vou. Aí Deus deu o carro pro cara. Perdeu o cara. Nossa, velho. Não pode entrar aqui com o meu carro com esse pé desse jeito, não. Acaba perdendo, porque o propósito é sempre servir outro. É isso mesmo. Mistério. Mas isso é doideira, né, velho? É por isso que nós não precisamos do púlpito para ser, como pode dizer, uma pessoa responsável, uma pessoa que faça chamada por Deus, né? Por Deus, e fazer a diferença na sociedade. Você não precisa de um púlpito, você precisa de ser intencional. Entende? Você precisa somente de qual que é a intenção, né? Glorificar a Deus. Você precisa ter essa vontade. Eu tenho que glorificar a Deus. Se começa a glorificar a Deus, Jesus diz: o novo mandamento vos dou. Amar o próximo como eu vos amei. Não é como a mim mesmo, né? Porque tem gente. Porque, tipo, às vezes a gente nem se ama a gente mesmo, então não tem desculpa agora, né? Desculpa. Olha pra mim, você tá vendo como é que eu te amo? Sim, agora vai amar o próximo. Então, essa é a intenção. Glorificar a Deus. Entende? Como que eu vou glorificar a Deus? No meu serviço, seja justo. Cobre o valor justo. Ajude o seu empregado, sei lá, dá um café a ele, e se ele passar do horário, realmente paga a hora extra dele. E ainda, mais importante, antes de você começar, chama ele para a oração. Veja as escrituras do lado do seu empregado, por mais que seja um cara duro de coração. Faça isso, o apóstolo Paulo, ele coloca essa verdade da seguinte forma: quando você, empregado, está fazendo alguma coisa para o seu patrão, não faça como vendo ele como patrão, faça como se fosse ao Senhor. Isso. Já muda o jogo, né? E ao patrão, você não pode enxergar ele como empregado, você tem que fazer como se estivesse fazendo ao Senhor. Meu Deus, porque às vezes a pessoa não merece, a pessoa não é digna, mas quando você está uma perspectiva e joga o olhar e a motivação para o Senhor, já muda, cara. Muda tudo. E João 15, se eu não me engano, Jesus diz assim: essas coisas vos revelo para que a sua alegria seja completa e tudo que vocês pedirem ao Pai vos será concedido. E ele diz assim: e nisso o Pai é glorificado, que vás e deis muitos frutos. E que os vossos frutos permaneçam, né? Glória a Deus, é isso, Andrezão, entende? Então assim, seja intencional, glorifique a Deus com o seu serviço, com a sua vida. Então tudo que você fizer, cara, porque muita gente acha que serviço é só trabalhar, mas servir é você chegar perto de alguém: cara, você tá com sede? Toma aí, velho. É isso. Mano, tipo assim, você tá passando aqui, vamos tomar um café? E às vezes o cara paga 300 conto numa consulta para falar para um psicólogo, né?
vamos sentar na mesa aqui, velho, o que tá pegando? E ouvir o cara, velho. Isso, velho. Isso é uma forma de servir. Mas, ontem, só não quero te cortar, ontem eu estava fazendo na teologia aula de aconselhamento pastoral e um aluno comentou isso. Ele falou que as pessoas hoje em dia estão pagando para ser ouvidas e não era para ser pago. Conversa com um amigo seu, entende? E se realmente estiver no ponto de que você tem que pagar, realmente procura um psicólogo. Mas a pessoa às vezes só quer ser ouvida. Ela nem quer procurar uma solução, ela nem quer ouvir uma solução do psicólogo, ela somente quer ser ouvida por alguém. E ela está querendo que você empreste os seus ouvidos para ela. É por isso que ela paga R$300 para o psicólogo, porque ela sabe que o psicólogo, entendendo que esse é o serviço dele, ele vai te prestar ali. E muitas vezes a igreja hoje, o Daniel, ela não tem esse tempo, né? Para ouvir, ela tá tão assim, dentro da agenda, não, nós temos que fazer, nós temos que trabalhar, nós temos que desembolar aqui, nós tem culto, o culto um só fala e todo o resto assiste. E aí que você fala que a mesa, cara, você vai ver o ministério de Jesus, ele estava muito mais na mesa do que dentro de sinagogas. Por quê? Porque na mesa, olha, nós estamos aqui numa mesa, você fala, eu falo, você fala, eu falo. Então, tipo, nós estamos nivelados. Isso. Nós estamos na mesma medida, cara. Então não tem, não, ele é superior e nós estamos tudo aqui. Não, cara, nós estamos aqui em família. Então, isso dentro da igreja precisa ser reavaliado. Eu não sei se essa é a sua visão, mas a igreja que só trabalha, mano, ela tá uma igreja desgastada. Isso. Cai na... O ativismo. Isso. Só fazer. Tá, mas essa atividade que eu tô fazendo aqui, realmente está na agenda de Deus, está no coração, isso. É o que o céu está pensando no momento? Ou Deus está muito mais preocupado de ouvir ali a Maria ali que está passando uma dificuldade com o filho, ou está passando uma dificuldade financeira dentro de casa? Isso só vai descobrir isso quando você sentar para tomar um café desse aqui, cara. Isso. Isso. Relacionamento. Isso, é por isso que é importante o discipulado. Entende? Porque as dificuldades que uma pessoa dentro da sua igreja passa, você só vai descobrir um discipulado quando você entrar dentro da casa dela e você pedir uma água a ela. Quando ela abrir a geladeira, cara, você vai ver que só tem um alface. E você vai perguntar, cadê a carne? Cadê o resto da verdura? Só tem um alface e água. E só vai descobrir no relacionamento, velho. Você só vai descobrir quando você for visitar ela. Essa é a importância do discipulado. Porque quando você descobrir isso, tem que causar alguma coisa em você, entende? Você não pode ficar apático quando você vê um irmão passando dificuldade, entende? Você vai ver a geladeira de irmão vazio. Tem muita gente que fala que vai orar, né? Ô cara, eu vou orar pra você. Não, o cara pra mim você não ora. O cara tá com fome, pô. Eu tô precisando de carne, eu tô precisando de arroz e feijão, de oração, mas não. E as escrituras falam isso, entende? A respeito, se o seu irmão está passando por essa dificuldade, ajude ele, não fala que vai orar. Eu não lembro exatamente o versículo agora, entende? Mas vai lá e o sirva. E nesse processo aí, Daniel, você chegou lá na igreja, você chegou nessa igreja, nesse estado, né, velho? Precisando, tipo assim, de ajuda espiritual, você precisando de ajuda, precisando ser ouvido, sentou lá no segundo banco, e aí, mano? Como é que foi o desenrolar? Em que sentido você quer falar? Você foi discipulado? Foi discipulado, e como é que a igreja, tipo assim, ela te abraçou naquele momento? Qual que foi a estratégia que a igreja usou? Porque tem que ter, porque tem muita gente, tipo assim, que ganha, aí a pessoa chega lá dentro da igreja, e a igreja às vezes mata o cara. A igreja, ela tem que ter uma estratégia. Não, cara, o cara tá chegando aqui agora, a gente precisa de pessoas ali para acompanhar esse cara agora, porque, como o Paulo falou, ele ainda é um bebê na fé, precisa. E como é que foi esse processo aí? Não se assuste, mas eu não tive um discipulado. Você não teve? Nunca tive um discipulado. Que isso, cara? Entende? Eu tive pessoas com a qual eu fui amigo a vida da igreja, né? Eu tive uma pessoa a qual, assim, me chamou para me trabalhar com ele. Eu conhecia ele já do mundo, já conheci ele, ele era cristão e me chamou para me trabalhar com ele. E aí eu fui trabalhando com ele e fomos conversando, entende? Foi não discipulado, assim, discipulado mesmo, mas eu posso, se eu for colocar assim, foi só ele que me ajudou. Mas que sentido? É porque nós estávamos trabalhando junto, né? Então,
eu começava a lembrar de algumas coisas do passado e a chorar, e eu era servente pedreiro. Eu chorava, rapando a massa, arrependido daquilo que eu fiz, e eu trabalhava, eu chorava, mas assim, o discipulado mesmo eu não tive, não entendi. Não, mas nesse período que você estava dentro ali do seu serviço, ali trabalhando com ele falava da palavra para você, não falava? Não muito, mas eu que desabafava com ele. Ele tinha que falar uma coisa. E aí ele falava, isso, né? Como uma espécie de discipulado foi, ali. Foi, isso aí. Essa forma de discipulado ele foi. Ele foi uma pessoa. Foi uma pessoa, isso. Eu agradeço a Deus até hoje por causa dele, né? Porque de uma forma ou de outra ele me ajudou. E ele foi intencional também, acredito que ele queria me ajudar. Mas, assim, só de ter, pelo fato dele te dar o serviço, né? Ele me deu o serviço e ele me ajudou tanto que ele me buscava, ele me buscava em casa, né? E deixava a esposa dele trabalhar de ônibus de manhã, e me buscava em casa, me levava para o serviço, de tarde ele trazia a esposa dele e eu vinha de ônibus. Nossa, cara, não é patrão, qualquer patrão que faz isso aí. E aí eu falo até hoje que eu amo ele, né? E assim, eu amo muito. Eu falo com ele, eu não falo com ele que eu só te amo, mas eu amo muito. Sim, porque me ajudou demais. Foi um pequeno começo, né, Daniel? Depois disso aí, né, eu tô aí até hoje. E aí nesse processo aí, você foi lá, foi começando a conhecer a Deus, você foi despertando esse interesse pelas escrituras, você começou a orar. Como é que foi esse mover de Deus no seu coração? Não, cara, agora eu preciso começar a orar. Porque você tava com a mentalidade de crime. Aí a Bíblia vai falar assim, agora para você ter uma mente de renovar a mente, não é um processo da noite pro dia, velho. Você tem que começar a buscar as coisas do alto, porque a Bíblia fala que o carnal, ele discerne as coisas carnais, mas aquele que é espiritual, certas coisas espiritual. E como é que foi essa mudança de mente, cara? Então, o que Deus começou a falar no seu coração? Ou o que aconteceu? Não, velho, agora eu preciso começar a buscar a Deus mais. Então, Andrezão, quando eu namorava com essa menina, aí eu separei dela, mas eu lembrava de uma frase que ela falou, que existia um cara que o cara passava 4 horas por dia ali nas escrituras, e eu não estava com serviço fixo. E eu falei, agora eu vou ser esse cara. E eu comecei a ver as escrituras, mas eu não tinha nenhum lugar para mim ler. Eu não tinha um banco, assim, uma escrivania. Então o que eu fazia? Minha casa é muito bagunçada, tem uma casa bem humilde, então não tem porta, então barulho, toda hora é falta de concentração. Sabe o que eu fiz? Eu fui para dentro do meu guarda-roupa. Você foi para dentro? Eu fui para dentro do meu guarda-roupa, velho. Fechou ali, dentro. Só coloquei a cabeça lá dentro do guarda-roupa lá e ser abafado, e eu pegava o meu celular e eu iluminava aí, ó, e lá dentro do guarda-roupa aí, a cabeça e o livro, e aí eu li o livro, a Bíblia, um papel, né, e uma caneta. Eu escrevia, eu lembro até hoje que eu escrevi a parábola do filho pródigo toda, que eu não tinha entendido, mas eu ia gravar. Sim. Aí eu fui escrever a parábola toda. Inteira, cara, eu imagino que ilusão fazia ali. E você tava lendo a palavra ali, então você já tava anestesiado ali. Chegava 10 horas do serviço e tudo apagado, em casa, mesmo assim, não tinha lugar para me sentar. Eu sentava na beirada da minha cama, o guarda-roupa era no pé da minha cama. Sim. Eu tenho até uma foto aqui no meu celular, depois de mostrar assim. Isso, você me manda ela com o Agnes Deis, coloca na edição. Ele vai mandar a foto do guarda-roupa onde que ele orava. Essa é uma foto realmente só do papel. Aí eu, cara, lá dentro escrevi, então assim, começou por isso, entende? A menina me falou que existia um cara que via a Bíblia 4 horas por dia. Eu falei que seria esse cara. E fui pra dentro do meu guarda-roupa. Literalmente, fechei. E aí você começou ali o processo de leitura, tipo, você leu a Bíblia toda ali dentro do seu guarda-roupa? Eu li o Novo Testamento todo. Toda ali? Nossa, doideira. Aí eu comprei um livro, eu me converti em junho para agosto, né? Julho, agosto. De qual ano? De 2022. 2022. Então tá recente, bem recente. 3 anos que eu converti. Aí eu comprei um livro e no mesmo ano eu comprei um livro já de um escritor chamado André Fernandes, da Lagoinha, Alphaville. Eu ouvi alguns sermões dele antigamente, quando eu me iniciei. O líder do movimento Incendiados, né? Não, eu esqueci o nome do livro, eu vou lembrar. Não, eu falo assim que esse André Fernandes é o líder agora do movimento Incendiados, né? É isso mesmo, Entendi. Que era da Lagoinha, né? Sim. Mas enfim. Aí eu comprei o livro dele e eu comecei a se apaixonar pela leitura. Você não acredita em me dar
assim, dinheiro no meu aniversário e Natal. Me dê livros. Cara, esse negócio aí que você está falando é muito interessante, porque até para quem está nos assistindo, a gente pergunta assim, cara, o que é o nosso maior inimigo? Na verdade, não é o diabo, não é o pecado, é a ignorância. Porque a Bíblia fala assim, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Porque quando você não tem conhecimento, o que vai acontecer? Você vai ser destruído. Por exemplo, você é casado. Se você não tem conhecimento ali naquela área, você vai ser destruído. E essa palavra ignorância, ela é do hebraico trevas. Você vai ver toda vez que parece trevas, quando você vai traduzir essa palavra, né, transliterar ela, é ignorância. Não é ausência de luz. E a palavra luz, que Jesus fala assim, eu sou a luz do mundo, é a palavra propósito ou conhecimento. Então, quanto mais, e a Bíblia fala que Satanás é o príncipe das trevas, então quanto mais ignorante você é, mais poder e domínio Satanás ele tem na sua vida. A sua destruição ela começa quando você não tem conhecimento. Isso. Tem coisa que não é oração, é um livro que talvez está parado na prateleira da sua casa, que você poderia, um problema que você poderia ter lido ali e resolvido. Agora, a luz, quando Jesus fala assim, a luz do mundo, Deus disse, haja luz, você vai e fala, e havia trevas, e Deus falou assim, vamos resolver isso? E haja luz, conhecimento, haja propósito. Isso aqui. Glória a Deus. E aí, tudo, e a partir do momento que você vai lendo as escrituras, que você leu ali, o que vai começando a acontecer? Verdade. Isso. Chegando no seu ser. Nossa, cara, eu não sabia que era desse jeito. Ser renovado. Quando você entra na verdade, mano, aí você é livre. Jesus falou assim, aí Jesus uma vez andando com seus discípulos, falou assim, conhecei-vos a verdade. E a verdade os liberta. Glória a Deus, é isso, entende? É isso. E aí causa uma renovação no seu entendimento, entende? Seu entendimento é renovado. E aí, mano, as cadeias e as cadeias vai ao chão, cara. E eu dou essa ênfase para a leitura também porque eu leio bastante biografia. Eu iniciei... Eu gosto de dizer que foi por isso que me apresentou os nomes renomados do protestantismo e do grande avivamento na Grã-Bretanha, que é Jonathan Edwards, George Whitefield, John Wesley, entende? O irmão de Charles Wesley. E entende, o Senhor foi me apresentar. Eu gosto de dizer que foi Deus que me apresentou esses caras, porque eu era muito leigo ali. E eu fui vendo alguns vídeos no YouTube e foi me falando sobre esses caras, e essa vontade, essa curiosidade, eu fui procurando esses caras. Então eu sempre tive uma ênfase em ver biografias. Até que eu ouvi um sermão de John Piper dizendo, né, de uma forma conjecturando, que Hebreus 11 é como se fosse uma ordem de Deus mandando nós lermos biografia. Doideira, velho. É isso, velho. Porque quando nós olhamos para John Wesley, e você olha para o John Wesley, é o pai do metodista, né, do movimento metodista, sim. Mas como que ele se tornou esse cara? Entende sim? O que ele passou? Quais foram as dificuldades? John Wesley nunca teve dificuldade, intelectualmente falando, teve. Ele teve a crise ali quando ele estava viajando no navio, ele viu os moravianos cantando, ele olhou para aqueles caras e falou assim, como é que eles têm essa paz? Ele conhecia... E ele chegou à conclusão no coração dele que ele não era uma pessoa convertida ainda, isso. Né, velho? Tipo assim, velho, eu não sou essa pessoa, eu preciso aí na reunião lá, que é 15 praças. Ele estava vivendo uma crise. Interiormente, intelectualmente falando, ele estava com dúvida da sua salvação. E um certo dia, uma reunião, vendo as teses de Martinho Lutero nas epístolas de Romano, ele viu o versículo que diz, o justo... Acho que é o justo viverá pela fé, que foi ele? Sim, acho que foi ele, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé, e ele viveu isso e mudou a vida dele, o coração dele foi incendiado e nasceu o maior evangelista da Grã-Bretanha. Ele rodou toda a Inglaterra a cavalo. Nesses dias eu viajei para Guarapari, se eu não me engano, Espírito Santo, de carro. Eu comecei a pensar, John Wesley rodou mais do que eu rodei, a cavalo, e ele voltando a cavalo. E ainda, eu não fui intencional para pregar o evangelho, ele foi totalmente, do início ao fim
Inglaterra, somente com a intenção de anunciar o Evangelho. Essas questões aí, Daniel, que você assim, não, cara, eu preciso agora ir mais fundo, agora eu vou me aprofundar agora na teologia, agora de verdade. Foi lendo essas histórias, foi nesse mundo aí, como é que foi esse processo que Deus falou assim, não, agora eu quero algo mais profundo com você, agora você vai aprender de verdade mesmo, como é que é? Então, porque o Espírito Santo nos ensina, né, sim, cara? Só que quando a gente negocia, a gente não pode, a gente tem que ter unção, mas na outra ponta da balança a gente também tem que ter o conhecimento mais profundo do negócio, né? Porque tem muita gente que fala assim, não, o Espírito Santo me usa, mas não tem conhecimento. Mas não tem conhecimento. Então, é os dois lados da moeda. Sim. Então, como é que foi esse processo? Como é que Deus te falou isso, cara? Então, igual você falou, nas epístolas de João, diz que vós tendes a unção dos santos. Não preguice mais que ninguém vos ensine, mas Deus vos ensinará. Mas isso não quer dizer que você tem que ser uma pessoa isolada e que você vai tirar tudo. Então, aí Pedro diz, cresçais na graça e no conhecimento de Deus. Primeira epístola de João 2. E a unção que vos recebeste dele fica em vós. 2 o quê? 27. 2:27. E a unção que vos recebeste dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nem permaneceis. Entende? Tipo assim, então aqui diz, olha, não precisa que os homens te ensinem, mas Deus vai te ensinar. Mas, vamos lá, quem disse que Cristo não quer que você estude teologia? Ele cresceu na graça, no conhecimento dos homens, esperou até 30 anos para poder exercer o ministério dele. Então ele teve conhecimento dos homens até os 30 e foi movido da unção pelos 3 anos. Isso. Aí você vê, igual você falou, você falou que tem que ter unção, mas tem que ter conhecimento. A preparação, né? Entende? Então você vê aqui, Cristo fala de unção e conhecimento. Então você, vamos supor, é o espiritual junto com é o sobrenatural com o natural. Isso, você não consegue desligar as coisas. Não existe somente a unção sem conhecimento. Aí aqui você viu 27, que ele vos ensinou todas as coisas, e é verdade, não é mentira. Aquilo que ele vos ensinou é verdade, não é mentira. Então, já que ele me ensinou é verdade, então você vê que uma pessoa que tem a unção, ela tem o conhecimento da verdade, das Escrituras. Então isso tem que fazer alguma coisa em você querer conhecer mais a Deus. Entende? Eu gosto de uma ideia de Paul Washer, que ele diz que quanto mais você conhece a Deus, mais o seu amor cresce por Deus. Entende? Ele diz, eu acho isso glorioso. Ele diz que o homem, naturalmente, o seu coração é duro como pedra. Na melhor das hipóteses, na melhor, é duro como pedra. Sim. Doideira, frio como cara. pedra. E o homem que tem o coração regenerado, se você é verdadeiramente cristão, e o seu coração é regenerado, quanto mais você conhece a Deus, mais você amará a Deus. Mas um homem que não é regenerado, que o seu coração está duro como uma pedra, quanto mais ele conhece a Deus, mais ele odiará as coisas de Deus. Mais ele fugirá da santidade de Deus e das coisas de Deus. Então, aí que foi. Minha vontade de fazer teologia foi por esse motivo. Eu reconheci que, por mais que eu tenha a unção de Deus, eu tenho que ter o conhecimento, porque uma pessoa que tem a unção, ela tem o conhecimento da verdade, não para a gente fazer totalmente teologia. Isso significa teologia. Teos, que vem do hebraico, que significa Deus. Teologia é um discurso, é uma palavra. Então, um discurso de Deus, um estudo da pessoa. Um estudo acerca daquilo que Deus nos deixou, isso, né? Entende? Então você é teólogo no momento em que você se fecha no seu quarto e leia esse livro, você é um teólogo. Um teólogo inglês, ele diz, e tem um livro que significa, que tem o nome de todos somos teólogos. A diferença é que hoje alguns têm até a verdadeira teologia e outros têm a teologia falsa. Essa é a diferença. Então meu coração foi para a teologia por esse motivo. Eu reconheci que Charles Finney, John Wesley, George Whitefield, Billy Graham, todos esses homens, os grandes avivalistas de Deus, todos foram grandes teólogos. Isso me fez entender e falar assim, uau,
Eu tenho que ter o conhecimento das coisas de Deus. Você vê que no ministério ali de Jesus, Pedro tinha unção, né, cara? Você vai ver que, tipo, vamos lá, Jesus, manda eu ter ir com você. Tava andando ali lado a lado com Jesus, mas se você pegar o ministério de Pedro e Paulo, você vai ver que Paulo foi mais usado do que Pedro. Porque Paulo, além de ter a unção, ele tinha o quê? Conhecimento. Ele estudou aos pés de Gamaliel. Ele sabia falar os idiomas, ele tinha duas. Mas você falou assim, mas Pedro andou com Jesus, ele tinha unção. Mas faltava uma coisa para ele. Aí Deus pega um homem preparado para conversar. E ele até nos discursos dele, ele fala, né? Eu sabia, eu sei estar, eu sei ter, eu sei não ter, eu sei ter em abundância, eu sei estar, conversar com ele conversou com o rei Agripa, conversou com também aqueles que não eram magistrados, sabia conversar com os caras dentro da penitenciária, vamos dizer assim, com o carcereiro lá, e sabia dialogar com a galera. Então ele conseguiu ganhar muito mais gente. Porque agora você imagina fosse só Pedro ganhou 3.000 almas ali, discurso extraordinário. Mas Paulo, além de ter essa unção que movia ele tinha também o lance do conhecimento. É um propósito, você entendeu? Eu falei aqui mais cedo, eu falei, você tem que ser intencional. Isso é intenção, tem que glorificar a Deus. Porque isso, Pedro, apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele disse, foi escolhido por Deus. Apóstolo, entende? Para pregar os gentios, os gentios, por que os gentios? Ele fala, eu sou tanto judeu como romano. Dupla cidadania, isso, né? E Deus usou isso para a glória dele. Entende? É por isso que você tem que ter o conhecimento, a teologia, a verdadeira teologia, a verdadeira Deus, o verdadeiro Deus e a verdadeira discurso a respeito de Deus, a verdadeira teologia. Eu vou pular aqui, cara. O verdadeiro glória, isso é glorioso, a verdadeira palavra de Deus, e ser fiel a esse livro. E era isso que Paulo tentou do início ao fim. E no Atos 18 fala que o apóstolo Paulo ainda trabalhava. Tendas, né? Hoje em dia ele seria um pedreiro, um arquiteto. Paulo era um ótimo arquiteto. Entende? Ele fazia tendas junto com Áquila e Priscila. E ele ainda fala que no final da semana ele ia para o tabernáculo e discutia com os fariseus, ensinando eles as coisas de Deus, a respeito das coisas de Deus. Então você vê que o homem realmente, intelectualmente falando, ele é extraordinário. Você vê que o que Deus pode fazer? O homem que tem a unção e o conhecimento, porque pode ir. E assim, só abrindo parênteses naquilo que você está falando aí, então essa questão, tipo assim, não, cara, eu preciso do conhecimento, foi o que te levou também, agora eu quero fazer a teologia. Isso, entende? Quando eu li esse versículo aqui, vós tendes a unção dos santos, eu reconheci, eu acreditei nesse livro, eu falei, eu tenho a unção, e agora Cristo vai me ensinar todas as coisas, sim. Aí você vai para Pedro e diz, crescer na graça e no conhecimento de Deus. Eu falei, uau, glória a Deus. Aí eu falei assim, eu tenho que crescer na graça e no conhecimento de Deus. E o Senhor diz que agora, por causa da unção que Ele me concedeu, eu tenho que ter conhecimento e vice-versa. Através do conhecimento eu vou ter a unção. Então eu preciso de algo. Eu preciso conhecer melhor esse livro. Eu preciso entender a mais a respeito desse livro. Entende? Então, como eu disse, uma pessoa que tem unção, ela tem o conhecimento. Ela pode não ser doutorado ou mestrado. Cristo nunca chamou para ser um rabino, um mestre. Ele chamou para conhecer a verdade. É por isso que ele diz que agora vocês vão aprender comigo. E sobre esse livro, então, eu entendi que a teologia era o meu caminho para ser seguido para mim. E é algo que tem que ser, talvez, um dia todos os cristãos têm que pisar nesse terreno. Eles têm que saber o quão gostoso é pisar nesse terreno. E ainda, vai descalço. Vai descalço para você experimentar o máximo que você puder sobre a teologia verdadeira, como eu disse, né? Eu tenho que dar ênfase na verdadeira teologia. Porque eu percebi que é isso que Deus quer para os cristãos que realmente conheçam a Ele. E o apóstolo Paulo, com o Senhor Timóteo, diz, olha, você tem que pegar esse livro e você tem que saber ter um bom manejo
na palavra de Deus, ele fala assim: olha, Timóteo, estude bem esse livro, para que você possa salvar tanto a vocês quanto aqueles que o ouvem. Isso é ter unção, André. Isso é ter unção, é conhecer a verdade de Deus e confiar nela e se movimentar de acordo com ela. Isso é ter unção, e vós tendes a unção dos santos. E eu vos ensinei todas as coisas, e agora caminhe nela. Isso é verdade. Primeiras epístolas de João, capítulo 2, versículo 27. Entende? E unção é isso. Confiar nas Escrituras, acreditar nela e se movimentar de acordo com o que está nela. E aí você vai ver as coisas acontecerem. Eu gosto de um pregador chamado Leonardo Ribeiro. Ele diz que um dia uma pessoa vai se levantar. Você já está pregando aí já. Daqui a pouco a gente já faz um apelo. Ele fala que um dia uma pessoa vai se levantar e vai acreditar nisso. E você vai ver o que Deus vai fazer nessa terra. Doideira. É isso. Não que não tenha homens que acreditam nisso, mas eu acredito que está falando que Deus vai levantar um homem tão radical por causa dele, e que vai acontecer um avivamento no Brasil por causa desse homem. O Senhor ainda vai levantar um João Batista nesse tempo. Ele vai levantar um Elias de Deus. Ele vai levantar um Eliseu, entende? O Senhor vai levantar alguns deles ainda. E esses Elias que estão por vir no Brasil, eles não vão mais ficar escondidos na caverna. Agora eles estão escondidos na caverna. Agora os João Batista, eles estão no deserto de Deus. Os Elias estão na caverna de Deus. Mas haverá um tempo no Brasil que Deus vai tirar esses Elias. E vai acontecer um grande avivamento no Brasil. É por isso que o Senhor está deixando a igreja brasileira viver nesse comodismo, entende? É porque quando João Batista sair do deserto, quando Elias sair da caverna e pregar contra Acabe, e pregar contra o espírito de Jezabel, doideira, entende? Mano. Vai mexer com a igreja brasileira. O que a igreja brasileira está precisando não é de um melhor político, não é do Nicolas Ferreira, não está precisando de um Lula ou um Bolsonaro. O que a igreja brasileira está precisando. Não é que não precise, né? Mas ela é mais do que isso. Isso, o que o Brasil está precisando é de uma igreja que entenda o que Deus quer para a nação. Porque quando Deus queria falar para Acabe, ele falou para Elias. Deus não vai falar com o governante, vai falar com o governante, mas o que governa os céus. É aquele que está atento para ouvir a voz de Deus. Deus nunca vai ouvir um homem que somente está atento. Deus nunca vai falar com um homem que somente está atento para as coisas da terra, mas para o homem que está atento para as coisas de Deus. É por isso que Deus levanta os Elias. Entende? Porque Elias está focado nas coisas de Deus. Eu acho que só para finalizar, que também é um segredo para ter a unção. Eu escutar a voz de Deus. É por isso que eu falei, Deus nunca vai falar diretamente com o governante, com o presidente, com o prefeito, mas se Deus quiser ele vai falar. Mas ele vai falar com aquele homem que realmente está disposto para ouvir a voz dele. Entende? E assim, cara, o interessante nisso que você falou, que esse lance aí, a pessoa fala assim, não, mas como que eu posso ser... Cara, esses homens que a gente citou aqui, eles passaram, né? Deus está levantando essas pessoas que estão no deserto. Primeiro passo é se arrepender, estar disposto. E assim, não, mas John Wesley, não, mas agora esses caras já passaram, velho. Agora chegou a vez do Daniel Bruno. Agora chegou a vez do André. Agora chegou. Eles fizeram naquele tempo e que a gente ainda desfruta disso. Agora, o que você está fazendo a partir de agora? E baseado nisso que você falou, que Deus está pegando uma igreja, que está precisando de uma igreja que esteja atenta ao céu. Tem um versículo que fala que Deus não faz nada na terra sem falar aos seus. Glória a Deus. É isso, glória a Deus. Aos seus, Deus não vai fazer nada na terra sem falar. O negócio é se o meu povo, que se chama pelo menos, se humilhar e orar. Então, o segredo da unção, cara, ela está no, tipo assim, nessa busca. Cara, eu quero ir mais fundo. Aquele lance do profeta lá, né? Águas no tornozelo, não quero ir da superfície, não. A água, não, vamos subir o nível. Amanhã vamos subir mais um nível. Vamos subir o nível. E aí, cara, essa glória, essa unção, que no caso representa as águas, né? Agora são águas que se passam a nado. Glória a Deus. Tá, você imerge nessa unção. Você vai. Você nunca está satisfeito. Eu estou feliz, porém eu não estou satisfeito. Eu estou feliz com o estado que eu estou, mas eu quero conhecer mais. Você que tem mais.
Entende? Eu quero mais, eu quero orar mais, Isso. eu quero jejuar mais. Quando Jesus começou o ministério dele, mano, a Bíblia fala que ele estava 40 dias, ele vinha numa pancada de 40 dias de jejum, de oração. E uma coisa muito interessante, um cara que estava disponível ao que Deus estava fazendo. E João Batista representa a igreja. Não é sobre mim, vocês estão pensando que é sobre mim, cara. Eu só estou aqui para preparar o caminho para ele. É sobre ele, tá passando aí. Eu vos batizo com água, mas aquele que está vindo ali vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. É sobre ele. Então, tipo, é as pessoas que Deus está levantando nessa igreja. É uma igreja que não está se importando com suas doutrinas, sua placa, sua denominação, mas pessoas sensíveis que estão. João Batista, ele não estava nem agarrado com estruturas, não. A Bíblia fala que ele estava com vestido com pé de camelo, comendo gafanhoto no deserto e mel, mas ele estava preocupado com a coisa. É dele que eu estou falando, cara. Eu estou fazendo o caminho. Isso aqui para mim não é nada. E ele poderia ser considerado, porque ele era o único profeta naquele tempo. E as pessoas consideravam João Batista. Consideravam demais. Só que ele falou assim: não é sobre mim. Isso. É ele. Ao ponto que as pessoas até falam assim: você é o Cristo? Tanto que eles tinham temor e respeito por João Batista. Alguns realmente odiavam. Os fariseus. Mas eles não podiam. Contra quem pregava, era verdade. Exatamente. Eles sabiam, por isso que eles ficaram até em dúvida. Você é o Cristo? Ele falou assim: não. Eu sou o caminho. Eu sou a voz que come no deserto. E o massa, cara, que essa questão da unção era tão massa que quando Jesus ele é apresentado, que ele fala, é sobre ele que eu estou falando, um dos segredos da unção, e que eu sempre falo, é que Jesus, primeira coisa, quando ele vai sair para o ministério, ele tinha toda a unção, todo o poder. O que é a unção? É o poder de Deus que opera em nós para exercer o serviço e o chamado que ele nos chamou. Então, ele falou assim: não, eu tenho toda a unção, mas agora como que eu libero esse poder que está dentro de mim? E o que ele fez? Se ajoelhou na frente de uma autoridade concedida por Deus. Aí João Batista falou assim: cara, eu não posso fazer isso. Ele falou assim: João, toda justiça tem que ser executada aqui. Coloca a mão na minha cabeça e me libera, cara. Eu batido, velho. Eu preciso passar pelas águas. Não, tipo, aí João Batista colocou como autoridade de Deus, porque a consagração é a liberação para você executar. Também não adianta nada eu ter o chamado, eu ter a força de Deus dentro de mim, se eu não for ativado, se eu não for liberado, cara, para sair. Então, quando João Batista coloca e libera, que batiza ele, que libera sobre ele o que tinha dentro dele, ele se submete à autoridade espiritual, o que acontece no céu? O que acontece aí, cara? O Espírito Santo desce, que é o poder de Deus dentro de nós, cara. Aqui, porção dobrada. E uma grande voz no céu. O que acontece? Você não precisa se forçar para o ministério, para sair o que tem para te chamar. Eu te promovo. E todas as pessoas que estavam em volta ouviu: este aí é o meu filho amado, aquele me compraz. Cara, ele venceu o deserto, ele venceu a cruz, mano, ele venceu a morte. Isso. Oh, glória! Glória a Deus! Aí, ó, isso aqui é curioso. E você percebe que, isso que você falou, todo momento ele estava em submissão a Deus e a palavra de Deus. E a João Batista, que era o líder espiritual dele. E ele fala: olha, vamos lá, o que importa é que todas as escrituras sejam completas. Entende? Importa que todas as escrituras sejam cumpridas. Vamos obedecer às escrituras. É aquilo que eu falei alguns minutos atrás. Eu não sou dono da verdade, mas a verdadeira unção, ela reside em você ouvir esse livro, esse maravilhoso livro, e confiar nele. E vai, eclésia, chamados para fora, pegue esse livro, acredite nele, faça dele a sua força. Pegue esse livro, como eu disse, acreditou, e agora vai, viva o que está escrito nele. E pegando a parte de ser enviado, você falou um trem que eu gosto bastante. Eu ouvi uma frase nesses dias, que existe 3 tipos de missionários. Existe o que Deus envia, existe o que a igreja envia, e existe o desobediente. Que
que não foram enviados nem por Jesus nem pela igreja, mas foram. Está fazendo uma catástrofe no mundo. E não de que eles pisam. Uma coisa que nós também conseguimos reconhecer. Naturalmente, nós não conseguimos reconhecer quando todos têm a unção. Você é uma pessoa e você julga, ela não tem unção, mas é uma pessoa ungida por Deus. Mas uma coisa que você reconhece naturalmente é quando a pessoa não tem a unção. Uma pessoa que não tem unção, ela leva a morte para onde que ela vai. Uma pessoa que não tem unção, ela leva o caos ao invés de solução. Não quer dizer que o avivamento de Deus não tenha caos. Mas há o avivamento há uma paz em meio ao caos. Isso é glorioso. Mas a pessoa que não tem unção é caos no meio do caos e caos pro resto da vida. E só vai. E um abismo chama outro abismo. A pessoa que não tem unção, você reconhece aquela pessoa que onde que passa traz contenda, que é onde ela passa, ela traz tumulto. Confusão. E ela sempre tem a verdade, ela nunca retrocede. Por esse motivo, sempre vai causando divisão. E quando você é um cara piedoso em Deus, você reconhece que você está errado. A primeira coisa que você vai é dobrar o joelho e pedir perdão ao irmão e juntos... É aquela síndrome de Lúcifer, né, velho? Isso. Não, velho, eu tô certo aqui, eu quero glórias a mim. É a quarta pessoa da Trindade, né, mano? Você me deu. Você me deu aqui na terra. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele, né? Isso. Entende aí? Como reconhecer a pessoa que nem tem uma unção? Essa é a pessoa que não tem uma unção. Top. E quando você entrou para dentro do seminário, ou assim, cara, porque era tudo muito novo para você. E como é que foi essa sensação de ter entrado ali, começar a estudar a fundo? Então, aí quando eu senti de Deus que eu tinha que conhecer mais as coisas de Deus, que eu precisava de uma teologia, a verdadeira teologia, e conhecer mais a Deus e amar mais a Deus, como eu disse, quanto mais conhecer mais Deus, mais amarei a Deus. Quando eu percebi que meu amor crescerá por Deus, sobre o tanto que eu conhecia a Ele, eu comecei a procurar teologia. Eu estava na igreja wesleyana, do Santos do Mundo, metodista do Santos do Mundo, e conversei com um amigo meu para me fazer um interno, e eu vi que não era da vontade de Deus, que meu coração, assim, eu percebi, eu vi que não era da vontade de Deus. Eu falei, tá bom, não é aqui. Eu comecei a procurar, tipo assim, comecei a pensar, será que eu faço na faculdade ou não? Como é que vai ser EAD ou não? Mas eu falei também que eu não queria EAD. Eu não quero EAD. A distância, né? A distância. Aí, um certo dia eu tive um sonho. E até comentei com o Felipe, já, amigo meu, no encontro. Eu tive um sonho que eu estava fazendo teologia e um pastor, que agora não vou citar o nome, falou para mim assim, Daniel, parabéns, você é uma pessoa muito sábia, você passou. Aí eu falei assim, aí eu tive esse sonho, eu falei assim, eu acordei e falei, agora eu tenho a certeza de que Deus está me chamando para a teologia. Tipo assim, foi de uma forma entre mim e Deus, eu tive esse sonho. E eu fui lá e o tempo passou e eu vi que a inscrição no Seminário Batista do Steph com Valadares tinha aberto. Eu falei assim, agora é a hora. Tipo, todas as probabilidades estavam ao contrário, para eu não fazer. Mas eu sabia que era agora que Deus queria me chamar para a teologia, queria que eu fizesse teologia. Eu falei, agora é a hora, eu vou. Entende? Aí agora, foi nesse ano que eu entrei, né? E assim, para mim nunca é chato. Doideira. Todas as aulas que os professores passam para mim, eu falo assim, uau. Eu não sabia disso. E como isso é glorioso. E eu chego em casa e eu vou ver. O seu é o básico ou é o bacharel? 3 anos. Top, cara. E assim, o Filipão, o Filipão, não que você falou de Felipe, Daniel. Danielzão. Falar de Felipe, né? O Filipão, manda um abraço pro Filipão, né? O Filipão, meu amigo, abraço. Aqui, pra pessoa que tá assim com isso queimando no coração dela, cara, né? Talvez você tá aí nos eu faço ou não faço teologia. Como que você falaria para essa pessoa que tá com isso aí queimando no coração e não sabe se faz, não faz, tá em cima do muro, né? Tá em cima do muro ali. Vamos lá. Como eu te disse, no ser humano sempre há uma necessidade. E essa necessidade é de conhecer mais a Deus. Então, a teologia é algo que todo cristão deve fazer. Você deve conhecer mais a Deus.
e saber sobre as coisas de Deus, para que você consiga salvar tanto a você quanto aqueles que te ouvem. Então, se você está indeciso, a sua motivação agora não deve ser a sua decisão, quando você se beneficiará disso, mas o quanto que você conseguirá beneficiar o próximo. Entende? Então, na sua indecisão, leve em consideração a vontade de Deus, que diz: crescer na graça e no conhecimento das coisas de Deus. Então, para você que está na indecisão, lembre disso. A apóstolo Paulo, conselheiro a Timóteo, diz: maneje bem a palavra de Deus, estude ela criteriosamente, para que assim salve tanto a você como a ti mesmo. E João diz, João 5, se eu não me engano, fala, Jesus diz: estude criteriosamente as Escrituras, pois elas testificam de mim. Ele está falando com os fariseus, né? Você julga nas Escrituras ter vida eterna, e ela fala a respeito de mim. Então, o que eu quero dizer para vocês, o chamado para a teologia, e o significado dessa palavra teologia significa Theos do grego, hebraico grego, Deus, e logos, logia, significa um discurso ou uma palavra de Deus. Como biologia significa estudo da bio, que é vida, estudo de vida. Então, quando você fala, se eu estou indeciso em conhecer a Deus, você tem que tomar uma decisão. Você fala assim: não, eu não posso estar indeciso de conhecer a Deus, eu tenho que conhecer a Deus. Então, se o seu coração está clamando, já está com essa vontade, vá, porque esse é o caminho a ser percorrido. Entende? Então, se você está sentindo um chamado para conhecer mais a Deus, é porque existe mais de Deus para ser conhecido. Então, você tem que identificar e entender que esse chamado não vem de você, mas de Deus. Então, na indecisão sobre ir para a teologia ou não ir para a teologia, vá, porque conhecer a Deus nunca é demais. E é um mandamento de Deus conhecer a Ele. É uma ordenança de Deus conhecer a Ele. Então estude. Entende? Vá, porque Deus está te chamando e é uma ordenança dele. É isso aí. E assim, o que lá dentro da faculdade, o que te mais assim, você fala assim: nossa, cara, que mal. O que você mais gostou assim? Se fosse para classificar, é isso que você quer saber, a matéria? Isso. A matéria que eu mais gostei é bibliologia, teologia bíblica de missões, história do avivamento. Se você quer me ganhar, me deixa com esses 3 professores pro resto da minha vida. Tá vendo teólogo mesmo. Eu vou falar pra você, velho. Porque Pastor Tiago, aqui tá virando teólogo mesmo. Porque bibliologia, ele fala a respeito do cano do Antigo Testamento. Sim. E como o cano do Antigo Testamento foi formado. Ali, e como o cano do Novo Testamento foi formado. E como criteriosamente os homens julgaram ser escrito pelos homens de Deus. E como as Escrituras foram inspiradas por Deus. Eu gosto de um termo que o professor fala para nós, que não foram os homens que foram inspirados, mas as Escrituras foram inspiradas. O Senhor usou o jeito de Isaías, o jeito de Ezequiel e o jeito de Moisés. Entende? A personalidade deles para escrever isso. Mas não era eles que estavam inspirados. E mesmo que o Senhor tenha usado o entendimento deles, o intelecto deles, entende? Para escrever isso aqui, mas é isso aqui que foi inspirado por Deus. Entende? Não foi Isaías que acordou um dia: nossa, eu me sinto inspirado por Deus, eu vou escrever isso. Não. Deus falou para Isaías: escreva isso. Entende? Como eu posso dizer? Moisés não tinha nem nascido ainda, Deus revelou para ele o Gênesis. Isso, entende? Como eu posso dizer que Moisés estava inspirado se ele não estava nascido? Como Moisés ia descobrir uma história? De Abraão, um cara que ele nem tinha nascido ainda. Né? Isso, entende? Então o Senhor, doideira. Moisés foi soprado por Deus, escrito a dedo. Doideira. O Senhor realmente revelou aquelas coisas para Moisés. Entende? Nossa, isso é glorioso. Aí, então, como eu não vou me agradar disso? Cada vez que eu descubro que essa palavra foi soprada por Deus, eu gosto de essa teossoprada, teossoprano, só conjecturando uma forma. Tipo assim, foi soprada por Deus, houve o sopro de Deus e as Escrituras foram escritas. É uma palavra realmente. É a pneumologia, né? Isso. Que fala que é o sopro de Deus. O ruach no hebraico, né? E ao zoe também, que é a vida de Deus. Que ele sopra e coloca a vida dentro. Ele coloca ele dentro.
de nós, ele se coloca dentro de nós mesmo. Falou assim, não, eu não vou, mas eu vou colocar dentro eu vou colocar dentro dele mesmo, eu mesmo. Isso. E vou sair fora. Doideira, velho. Doideira. Esse livro que é poderoso demais. Então, bibliologia, esse estudo sobre as escrituras e a história do avivamento, sobre... E o negócio, né, cara, que a ciência ela tenta, mas que tenta jogar todas as verdades desse livro, mas nenhuma das verdades desse livro, tanto científica, quanto histórica, quanto geográficas, nunca foram jogadas por terra. Deve ter mais tempo? Vamos lá. Vou contar uma história, então, do professor de bibliologia, o Sabino. Ele contou essa história para nos explicar sobre a ciência. Um senhor de idade está dentro de um metrô e está com esse livro aberto. Chega um estudante que faz faculdade para esse diretor e para esse senhor e fala assim: você ainda acredita nesse livro velho? Isso é só fantasia, ilusão. Ele fecha a Bíblia na hora, volta nessa cintura, olha para aquele jovem e fala: é mesmo? Ninguém acredita nisso mais. Aí ele fala, o professor fala, agora não tem o professor não, né? O senhor de idade fala, agora não tenho tempo para nós conversar, mas eu vou te dar esse meu cartão para você depois vir conversar comigo. O menino pega aquele cartão e vê o maior professor, eu acho que é da Universidade da Itália, ou da França na época, o diretor. O cara não teve 17 invenções criadas por ele mesmo. O cara, quando o menino olha para aqui, ele fala assim: aí que tá, o maior estudioso daquela época, esqueci o nome desse professor, o diretor da faculdade daquela época, estava lendo esse livro. Entende? Aí o professor conclui para nós essa história e diz que pouco de ciência revela nada de Deus, mas muito de ciência revela tudo sobre Deus. Oh, glória! Entende? É isso. O cara... E você vê que realmente existe, né, os homens antigos, alguns filósofos e cientistas acreditaram em Deus. Existe um homem... como o nome dele era? Darwin também, se eu não me engano, ele tentou jogar as verdades de Deus. Por exemplo, uma das verdades que ele tentou jogar por terra foi aquela verdade científica que cada um conforme a sua espécie. E ele tentou fazer um cruzamento de um cachorro com um gato. E ele chegou à seguinte conclusão: que se o feto chegasse a nascer, era estéril. E a verdade, cachorro com a cadela, o galo ali com a galinha, segundo a sua espécie. Que Deus fez, aí ele tentou fazer com uma outra espécie para tentar jogar essa verdade científica. Deus, mas não vai. Só que o animal que nascia, o feto que teria ali, ele não poderia gerar nada, ele era estéril. Glória a Deus. Glória. Você percebe que os maiores cientistas também acreditavam num Deus. Podemos dizer que quando eles começavam a estudar de fato verdades científicas que a Bíblia colocava, por exemplo, outra verdade, quando a arca ela para em cima do monte chamado Ararat. Esse monte está na Turquia. Os cavadores foram lá e falaram: não, tem que ter algo. Vamos lá e vamos ver. Acharam recentemente, depois você pode pesquisar isso aí, um pedaço da arca. Glória a Deus. Uau. Um pedaço da arca lá e... Nossa, mas exatamente onde a Bíblia fala, em cima do Monte Ararat. Glória a Deus. E esse livro, cara, não tem como jogar isso por terra. Vai passar. A única coisa que não passa e não muda. Não muda. E ainda, os caras, esse é a fonte da sabedoria. Você vê que as demais religiões e os demais, tudo foram fundadas. As leis, né, também. As leis que hoje é regida no Brasil, ao redor do mundo, foi fundada em cima das escrituras. E até os cientistas hoje em dia eles estão se dobrando diante da verdade das escrituras. E vai ter que se dobrar todo mundo, né? Tem que se dobrar, haverá um certo dia que eles terão que se dobrar. E que haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
a qual sendo Deus não teve usurpação ser igual a Deus, mas antes mesmo se aniquilou de si mesmo, tomando a forma de servo, e se encontrando em forma de servo, foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome acima de todo nome, e que todo joelho e toda língua terá que confessar é isso aí, ó. que Jesus Cristo é o Senhor. Entende? Então, assim, glória a Deus é isso, né, isso é glorioso, entende? E, cara, você faz um trabalho ali também, pra gente finalizar, você faz um trabalho evangelístico na praça também. Fala pra galera como é que é esse trabalho, o que Deus colocou no seu coração pra fazer, o que Deus, baseado nisso, nesse processo de evangelização, o que Deus falou com você, como é que é, se alguma pessoa quiser participar também, como é que faz? Entendi. Vamos lá. O Senhor colocou essa chama, né? E incendiou meu coração, respeito de almas. Então, meu chamado para a praça, por causa de Deus, não é somente para a praça, mas é por causa das almas. Então, esse trabalho que iniciou na praça é simplesmente com esse intuito de alcançar almas, entende? De alcançar a Deus. Então, é isso que o Senhor colocou no meu coração, para me alcançar as pessoas, entende? E essa foi a estratégia que ele me concedeu nesse tempo de ir para as praças. Então... Você vai sozinho para as praças? Já fui muito sozinho, alguns amigos vão comigo, entende? Então, se você quiser participar com a gente, aparecer lá, fazemos aos sábados. Faz 3 sábados, esses 3 sábados para cá que eu não faço, né? Eu estava de fome, eu viajei. Um sábado eu estava para a igreja de comunidade de refúgio, curtindo lá, né? Aproveitando o final de semana. Um sábado eu viajei para Guarapari e agora eu retornei agora de viagem, faz 2 semanas. Então, 4 semanas que nós estamos parados. Acho que eu estava descansando, né? Mas se você quiser ir conosco lá, fica... Qual praça que é? Santos Dumont. Santos Dumont. Mas é um trabalho itinerante, né? Eu estou aí desde 2023, se não me engano, com um amigo meu. Comecei no finalzinho de 2023 e eu já fiz na Universidade Univab, né? Na Faculdade Univab. Eu já fui para o Coediniz, já fiz no Coediniz, já fiz na Marechal, já fiz... Quando você vai fazer esses trabalhos no seu Instagram, você coloca informações? E então deixa pra galera o seu Instagram, para quem quiser acompanhar também e quiser participar. Qual que é o seu Instagram? Tem um Instagram meu, que é particular, que é chamado Daniel Firmado. Que é um trabalho particular, eu posto o trabalho evangelístico. Também tem um trabalho da junta, né, que eu gosto de nos chamar de junta missionária, que é chamada MDC, que é Missão do Calvário, entende? Top, mano, Missão do Calvário, forte, eu arrepiei. Então, tem isso aí no Instagram dela, tá lá na minha bio do Instagram. Então, vão lá, sigam, tem algumas postagens, compartilhem as postagens. E é isso aí. Gente, Deus nos chamou para amar pessoas. E deixa agora pra gente a pergunta pra gente finalizar. Se você tivesse uma câmera em você, tivesse a oportunidade de ter todas as pessoas do mundo te vendo agora, e você pudesse dar só essa mensagem para essas pessoas, imagine que essa câmera que todas as pessoas do mundo estão te vendo, o que você falaria para essas pessoas? Vamos lá. É um trabalho árduo guiar os homens nas coisas de Deus, mas eu falaria para elas: ame a Deus, pegue a cruz. Eu falaria para elas: tome sua cruz. Eu falo: tome sua cruz, siga a Cristo. E eu falaria para elas: é árduo falar isso, mas morram para vocês mesmos. É isso que Cristo espera da gente, André. Eu não poderia falar das coisas para elas, então eu aconselharia elas: olha, pegue a sua cruz, siga a Deus. Por mais que a sua cruz esteja pesada, Cristo sempre ajudará vocês a continuarem na caminhada. E ame a Cristo. Não desperdice a sua vida, não desperdice a sua vida. Entende? Porque eu não falo para essas pessoas, para vocês, com o sentimento de que eu não queira que vocês
experimente as coisas de Deus, mas com o coração desejoso de que vocês vivam para Deus. Eu chamo a vocês para carregarem a sua cruz e seguir a Cristo. Entende? É isso que eu falaria para elas. Entende? Tome a sua cruz e siga a Cristo. Top. Tome a sua cruz, tome a cruz. E se você pudesse dar uma mensagem para o Daniel há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, o que você falaria para ele? Daniel, eu falaria para mim mesmo aquilo que eu falo ainda hoje e como eu falei para essas pessoas. Tome a sua cruz. Você precisa dela, Daniel. Existe, e você precisa dela para reconhecer quão glorioso Cristo é. Então eu falaria para o Daniel de 5 tempo atrás, de 5 anos atrás, não negligencie aquilo que foi dado a você. Será cobrado, Daniel. Então tenha força, tenha ânimo, tenha coragem, porque o que será cobrado de você, Daniel, muitas das vezes não será cobrado do irmão do lado. Então a quem muito é dado, muito é cobrado. Daniel, não despreze o fardo de Deus, porque Deus nunca te dará um fardo que você não possa carregar e suportá-lo. Por mais que esteja pesado, o Senhor sempre irá aliviar. O Senhor sempre estará com você. Então é isso que eu falo para o Daniel há 5 anos atrás, e eu continuo falando para mim hoje, né, de 10 anos. O que eu poderia falar, o que eu falo, o que eu permanecerei falando. Daniel, Deus nunca te dará um fardo que você não consiga carregar. Então vá. Top. Cara, e deixa também aí o Steph, ele tem site? Tem o Instagram. Tem o Instagram. Se você puder também deixar, se essa questão queima no seu coração, o que quiser fazer, deixa a rede social deles também aí. O Steph mesmo, para ser mais conjecturando, o Instagram deles é Steph mesmo, Seminário Batista, né? No Sul. Então, entra lá, eles vão abrir a inscrição agora, em né? dezembro, se eu não me engano. Entra lá, faça as suas inscrições. E como eu disse mais cedo, né? Se você está sentindo no seu coração de fazer teologia, saiba que não vem de você. Você nunca teria uma intenção de você mesmo para conhecer a Deus, infelizmente. Vamos, meu filho, desenvolve aí. Bora, pra cima, rapaz. Pessoal, assim, foi muito bom. Daniel, quero agradecer você mais uma vez, cara. Obrigadão por você ter aceitado esse convite. Daniel, gente, tava meio assim, Andrezão, não sei o que eu vou falar. Eu falei assim, cara, deixa o Espírito Santo se desenvolver. Eu falo pra ele, André, eu vou orar. Eu tenho que orar. Deixa que vai fluir, cara. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que levar em consideração a vontade de Deus. Eu falei assim, André, eu vou orar, me dê 2 semanas. Eu tô aqui. Graças a Deus. Quero agradecer, meu amigo. Amém, muito obrigado por esse privilégio, né, de ter você aqui com a gente. Quero agradecer também ao nosso cinegrafista ali, que tá ali atrás das câmeras. Chega aí pra pessoa ver você. Vem cá. Agnus Dei. Ele voltou. Aqui no meio já. Isso. Muito bom. Tá bravo. E aí, o Agnus Dei também, ele faz, gente, esse trabalho de edição de vídeo. Se você precisa de edição de vídeo, se precisa de sua, deixa o seu Instagram também, essas eu pessoas. Vou deixar de todo mundo aparecendo. Não, o seu Instagram. Tá, eu vou deixar também. Qual que é o seu Instagram? Fala pra galera aí. Agnus Moura. Agnus Moura, só isso? Só isso. Segue lá, Agnus Moura, se você precisar desse trampo de edição de vídeo, se tiver algum, né? O Agnus, ele manda muito bem, né? Ele que tá fazendo aqui, tá nos ajudando aqui. E, cara, muito obrigado, né, por ter nos acompanhado até aqui. Muito obrigado pela atenção, né? Muito obrigado que Cristo, ele seja o centro e o primeiro lugar do teu coração. Tamo junto e é só o começo. Valeu!